Quero começar falando a vocês, dando na realidade continuidade à mensagem que fiz na minha última pregação aqui. Eu falei a vocês sobre entregar as nossas preocupações ao Senhor. No mundo que vivemos, temos muitas aflições, mas saiba que o Senhor intervém, o Senhor responde e o Senhor dá a bênção para nós. Nada melhor do que poder descansar, colocar a cabeça no travesseiro e saber que Deus está no controle, mesmo quando o mar está revolto. Uma vez eu falei aqui a vocês, recebi ontem uma notícia, falei aqui a vocês, pedi oração na realidade, para um casal, não sei se vocês vão lembrar, um casal que estava precisando ter filhos. E a irmã, aquele casal, todo o tempo pedindo oração sobre isso e tudo. E eles estavam tendo dificuldade, foram lá, fizeram alguns exames. Eu mandei eles para uma doutora aqui do Brasil, a doutora Raimunda, que era uma doutora adventista aqui, para fazer alguns exames. Ela colocou uma bateria de exames para fazer, algumas coisas, reforma de saúde e tudo mais. É uma adventista ela. E eles fizeram. E aí não estava surtindo o efeito, o resultado necessário. Depois falei com eles e falei, olha, vá e vá fazer inseminação artificial. E ele não queria, ele não, pastor, se for, vai ser do jeito certo e tudo mais, e Deus vai à frente, blá, 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 blá. E aí eu conversei bastante com eles, acho que uns 2 anos, um ano e pouco atrás, que ele era muito relutante para isso. E aí, então, ele falou, não vou fazer porque a gente quer que seja natural, blá, 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 blá. Falei, não, vá e faça tudo que te é possível. Tudo que tiver às tuas mãos, faça, porque enquanto vocês têm saúde, enquanto vocês têm juventude, porque depois, mesmo que vocês queiram, mesmo que seja, ela já estava numa idade já, assim, não tão jovenzinha, né? Eu falei, vai lá e faz. E ela sempre, a esposa, sempre em tudo, a gente percebia o coração envolto acerca desse assunto de ter filhos, ter filhos, ter filhos. Quando foi ontem, eu estava em cima da igreja do freguesia, fui ajeitar lá, olhar lá o ar-condicionado, estava olhando a construção da igreja, e eu estava em cima da minha igreja e recebi essa ligação. E eles disseram para mim que Deus tinha dado para eles a oportunidade de estar grávidos, e eles estão grávidos lá. Eu fiquei muito feliz de que Deus responde e nós aqui em casa sempre estávamos orando por eles, o Pedro, o Eduardo, e Deus dê um bebê para a irmã tal lá, para o irmão da minha igreja, né? E todo dia a gente orava por eles. Eu nem falei para o Pedro ainda, falei só para a Débora. Todo dia nós orávamos por eles e eu vim aqui pedir oração também no Go Six, numa certa feita. Eu já pedi umas 3, 4 vezes oração por eles. Deus respondeu a oração. Então, não queria somente vir ao Go Six aqui, pedir oração, mas também queria pedir agradecimento a Deus e a vocês que oraram, que entregaram, e mais uma resposta das orações que temos aqui. Deus responde à oração. Por isso, agradecer e estender esse agradecimento a todos os irmãos do Go Six que oraram, que lembraram aí dessa família que estava passando por essa situação muito difícil aí de não poder ter filhos. Essa irmã, ela tinha muitas preocupações. Ela passava por muitas preocupações, às vezes estavam com o coração angustiados, e eu lembro que eu falei essa mesma mensagem para ela. Talvez você também seja um irmão que esteja com o coração angustiado, porque você precisa que Deus te responda a alguma coisa, de alguma causa que você tanto quer, que você tanto tem. Deus responde. Mantenha-se perseverante. Ontem eu fiz 2 visitas pastorais, uma numa igreja e a outra aqui para o lado do Bonilha também. E essas pessoas estavam passando também por preocupações. Todos, obviamente, ficam felizes em receber o pastor em seu lar, mas elas abriram o coração e passaram por algumas tribulações. Sabe, irmãos, o perigo da preocupação excessiva acaba desgastando os irmãos. E eu falei para vocês naquele dia da pregação.
Nessa minha outra visita que estava fazendo ontem à noite, o irmão estava falando para mim que ele tem alguns problemas emocionais, depressão e tudo mais. Ele está com um coração meio cansado, chateado por conta de algumas situações, revelou algumas coisas do passado, de suas lutas. E hoje ele já não vive, já não está vivendo as lutas que vivia no passado, mas a sua cabeça, ele dizendo para mim que não para, ele está sempre ligado. Sabe, irmãos, existe um perigo enorme em você ter uma preocupação excessiva. Você começa a consumir sua força vital. E ele dizendo para mim, eu estou magro, pastor. Eu não consigo engordar. Por quê? Porque ele está nessa vibe de estar o tempo todo ligado. É impossível que haja um ser humano na idade da consciência, que é essa idade adulta, que não tenha preocupação, mas o excesso dela o consome. Por isso, a preocupação se torna excessiva e pode acarretar, de fato, problemas na saúde, problemas emocionais e problemas espirituais. Eu falei a vocês que esse perigo enorme na última vez de ter um excesso de preocupação. Também falei a vocês que algumas personagens bíblicas também tinham preocupações que Deus respondeu, no caso de Ana, ali com o sacerdote Eli. Também falei a vocês que os filhos de Corá também tinham um sofrimento excessivo e eles sofriam por causa da inquietação, das preocupações, dizendo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está Deus? E algumas pessoas também acabam tendo esse tipo de pergunta, de questionamento: onde está Deus nas minhas lutas? Hoje quero falar a você, se você é alguém que está preocupado, assim como Ana ficou, como os filhos de Corá também passaram, se você tem alguma preocupação, quer seja por um parente seu próximo, ai pastor, tenho uma preocupação sobre o futuro do meu filho, do meu neto, tenho uma preocupação acerca das finanças, da minha saúde, tenho preocupação acerca do meu casamento, tenho preocupação acerca da minha vida na América. Bem, se essa é a sua preocupação, hoje eu quero que você lance sobre Deus todas as suas preocupações. Lançar sobre Deus é garantir de que você estará seguro porque Deus está guiando sua vida. Eu sei que às vezes algumas pessoas são mais resistentes e eu já disse para vocês que para ganhar uma luta com Deus, quanto mais resistente você ficar, mais você perde. Para ganhar, tem que jogar as armas no chão, tem que deixar Deus agir, tem que colocar na conta dele, mas não deixe, não queira que isso aconteça só no último momento. Porque algumas pessoas só deixam Deus agir quando tudo deu errado na vida. Como diz aquele texto, né? Quando tudo não vai bem, quando tudo falha, diz aquele livro. E tem algumas pessoas que só se entregam a Deus de corpo e alma, inclusive muitos crentes, quando tudo falha. Sabendo disso, hoje falo a vocês sobre lançar sobre Deus as nossas preocupações, lançar sobre Ele. O segundo segredo, falei para vocês o primeiro e o segundo, que eu percebo à luz do livro de Salmos. Salmos capítulo 55 foi o texto base que eu utilizei. Salmo capítulo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22 diz assim, ó. 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, duas coisas eu retiro desse texto aqui. Uma é o perigo de você estar abalado por conta de suas preocupações. O segundo é lançar sobre Deus as suas preocupações. Esse segredo que eu estou falando aqui para vocês, de lançar o seu cuidado, as suas preocupações sobre o Senhor, todas as suas ansiedades, a sua inquietação sobre Ele, vai garantir a você uma vitória. Não somente o salmista declara isso, mas também o apóstolo Pedro. Ele também aconselha a todos nós, dizendo: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
Lançar sobre Deus toda a sua ansiedade é uma garantia, uma certeza de que o Senhor tem cuidado de você. Olha para o passado e veja como Deus cuidou de sua família. Olha para o passado e veja como Deus cuidou de você. Sabe? Existem alguns autores que falam sobre esse tema de preocupação e vejam o que eles declaram sobre esse tema da preocupação aqui. Na vida é preciso ter uma atitude certa e verdadeira. E é isto que faz o cristão em relação ao amanhã, que para ele não existe. Conduzindo sua barca a remar, vira as costas à meta para a qual se dirige. Então, perceba, querido irmão, que o autor deixa claro que na vida é preciso ter uma atitude verdadeira, uma atitude correta. Se você está sofrendo de preocupação, talvez você não esteja indo na direção certa. Você tem que ser mais rápido em resolver problemas. E por isso que a preocupação é avassaladora na vida de muito crente, porque esses mesmos não sabem resolver problemas, não se tornaram especialistas em resolver problemas. O autor continua dizendo ainda mais acerca disso. O amanhã virá, e de fato ele vem para muita gente. E onde é que você está se encontrando, já que você está preocupado? O amanhã vem, mas você tem feito o quê diante dessa sua preocupação? O amanhã virá e onde estaremos? Então, vivamos o hoje. É um fato que muitas pessoas, quando são ansiosas, é que elas têm excesso de futuro. O ansioso é o cara que sempre está pensando no futuro ali. E você deve conhecer gente assim que está extremamente ansioso. Porém, o que sofre de depressão, que tem alguns problemas arraigado com o passado, não consegue se desvencilhar dele, não consegue superar, também enfrenta problemas emocionais que estão ligados ao passado. De fato, eu quero que você não fique nem ligado ao presente, nem ligado ao futuro, porque muitos estão só no futuro. Eu vou fazer, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que me arrumar, eu tenho que arrumar minha casa, minhas coisas, me arrumar meus negócios, sempre no futuro. Mas algumas pessoas precisam estar ligadas no presente. E tem gente que não se conecta com o presente. Tem gente que não resolve, e o próprio cérebro já aprendeu. Tem gente que o cérebro já até aprendeu que ele não faz nada. Como é que é isso, pastor? O irmão diz que vai fazer uma coisa, o irmão diz que vai desenvolver alguma coisa, caminhar e não vai. O irmão diz que vai melhorar a saúde e não vai. O cérebro já até acreditou que o irmão não faz nada mesmo. Quando você diz, eu vou fazer isso, o cérebro, vai nada, vamos é dormir. Eu vou pro Gol Six, vai nada, eu vou descansar. Sabe, irmãos, há uma preocupação que está ao redor do irmão, e essa preocupação é porque ele não cuida do presente. Ele só fica com excesso de futuro ou de passado. Bem, o autor continua dizendo: ficai de fora, preocupações e cuidados, porque eu entro no templo para falar, só com o meu Deus, diz São Bernardo. De fato, São Bernardo declara em seu livro de que muitas pessoas acabam deixando entrar no templo de Deus muitas das preocupações. Tem gente que vai para a igreja cheio de preocupações e o próprio Bernardo diz, São Bernardo diz: olha, deixem a preocupação do lado de fora, porque quem vai entrar no templo sou eu. Então, quando você for para a presença do Senhor, vá com sentimento de adoração. Às vezes, o nosso culto de quarta-feira parece uma lamúria. Tem gente que entra no templo só para reclamar, só para pedir, só para poder colocar as suas tribulações, as suas lutas e preocupações. Quando você for entrar no templo, entre com o coração aberto para adorar. Por quê? Porque se sua preocupação entrar no templo, talvez Deus não consiga preencher você, porque você está envolto dessa preocupação. Entrou no templo, entre com o sentimento de adorar. Você vai ver que as coisas vão começar a se organizar. Coloque as coisas no lugar certo. O templo é um lugar de adoração. É óbvio, irmãos, que você apresenta a Deus as suas lutas, mas não deixe que isso seja o centro do seu sermão, a sua luta, o seu problema, porque alguns vão para lá só com isso.
E por isso eu continuo dizendo a vocês que as preocupações são juros que você paga antecipadamente por contratempos que jamais vão ocorrer, diz Walter Knight. De fato, a preocupação são juros que você está pagando por coisas que talvez nunca nem aconteça. Tem coisas que nem vão acontecer, tem coisas do futuro que hoje você está preocupado e você já está pagando um pedágio, já está pagando os juros do futuro de sua preocupação. Então, deixe cada dia o seu mal. Veja o que a palavra nos diz. O salmista não só declara, Pedro declara, que devemos lançar todas as nossas cargas, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade sobre ele. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. E o salmista falou a Davi porque ele estava muito preocupado concernente aos problemas que ele estava vivendo com seu filho Absalão. Ele chegou a dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Olha só o que o salmista nos revela hoje. Quem está preocupado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer, tudo fará. Esse salmista, Davi aqui, ele revela para a gente a expressão das suas preocupações e do seu cuidado, as coisas que ele estava na mente dele, dizendo: multiplicam-se dentro de mim os meus cuidados, as minhas consolações reanimaram a minha alma. Então veja, irmãos, buscar a Deus, entregar o caminho a Deus, fez com que Davi, aqui o salmista, Salmo 94, versículo 19, tivesse a força renovada, tivesse ali as tuas consolações reanimaram a minha alma. Entregar a Deus o futuro, entregar a Deus o passado que não pode ser mudado, é a melhor coisa que você faz. Por quê? Porque o seu presente precisa ser um presente de que o Senhor está com você. Sabendo disso, eu ainda vou mais além, dizendo a vocês que Salomão, o homem mais sábio do mundo, e eu já falei alguns sermões que fiz sobre Salomão, ou melhor dizendo, sobre a sabedoria de Salomão ali. Salomão, ele faz um conselho, traz um conselho para a gente hoje. E o conselho de Salomão é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Primeiro ponto, confiar em Deus de todo o coração, mas parar de confiar no quê? No seu próprio entendimento. Não estribes, não estabeleça suas forças no seu próprio entendimento. Tem gente que estabelece a força no dinheiro, tem gente que estabelece a força na sabedoria que tem gente que estabelece a força na segurança de seu país, na segurança das coisas que já alcançou. Não estabeleça essa força. Por quê? Porque você vai estar atraindo maldição para si. Ah, o irmão está estabelecendo a força nisso? É. Então ele vai ter que ser, vai ser tentado. Ele vai sofrer algumas represárias. E parece que quando algumas pessoas, para aprenderem, para se desenvolverem, para crescerem, para serem pessoas melhores, parece que quando algumas pessoas são arrogantes, algumas pessoas não são fiéis à luz, por exemplo, do que a pregadora de ontem nos falou, né, dos dízimos, das ofertas. O irmão é tão soberbo que ele não devolve aquilo que pertence ao Senhor, ele não é bondoso nas bênçãos que está recebendo, ele não reconhece Deus nessas bênçãos, ele não apoia o ministério de Cristo. O que que o inimigo vai fazer? Entrar na casa do cara. Isso é comum e normal. O inimigo vai entrar, mas o irmão não tem a blindagem do céu. Então, o que acontece? O inimigo vem e dá uma rasteira no irmão. E ao dar essa rasteira no irmão, o irmão cai. Parece que é nesse momento que as preocupações se avolumam, o irmão se torna verdadeiramente crente. Porque quando ele era ali abençoado, ele talvez não fosse um irmão que estudasse a palavra, não fosse um irmão que levasse a sério as coisas da igreja. Ele preocupava mais com as coisas terrenas e saiba que aqueles que se preocupam demais com as coisas terrenas, à luz do que o que a irmã pregou ontem, muitos desses acabarão perdendo o céu. E talvez você já deva estar perdendo um monte de coisa nessa terra. Já tenha perdido a saúde por conta do trabalho, das coisas que envolvem esse mundo, já tenha perdido familiares, filhos,
já tenha perdido até mesmo a sua vida espiritual, porque é um irmão que conhece a verdade, mas as coisas desse mundo começam a tomar conta demais dele e ele não tem tempo de servir na obra, ele não tem tempo de trabalhar para Deus. Será que é dessa forma que o inimigo está roubando muitas pessoas? Roubando o tempo de vida, cegando esses irmãos? Bem, à luz do que a pregadora nos falou ontem, eu não quero repetir o sermão dela aqui, mas o salmista revela como ele superou o excesso de preocupação e de cuidados. Ele diz assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram minha alma. Como é que ele venceu a preocupação? A consolação ao Senhor, a entrega da vida a Deus, a entrega do problema a Deus. Se o problema tem solução, ó, acorda para cuspir, meu irmão. Se o problema tem solução, então está nas tuas mãos. Vai lá e faz, resolve. Não deixa para o futuro para resolver e nem fica preocupado com o passado. Por quê? Porque se o problema que pode ser resolvido, então está nas tuas mãos. Agora, ai, pastor, meu problema não depende de mim, pastor. Meu problema não dá para ser resolvido, pastor. Meu problema é difícil, pastor, de resolver. Então, tá nas melhores mãos. Qual? Não é as suas. As melhores mãos é as mãos de Deus. Então, coloque sua causa perante o Senhor, súplica diante de Deus, orações de libações, entrega de vida, jejum, oração estarão nas melhores mãos. Quais as mãos? As mãos do Senhor. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz o salmista, Salmo 37, versículo 5. Reconhece Deus em tudo, diz Salomão. Reconhece o Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconheça os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículo de 5 ao 6. É um fato que, se você colocar Deus em primeiro lugar, entregar o seu coração de corpo e alma a Deus e sua própria luta, reconhecendo todos os caminhos de Deus, reconhecendo que talvez você esteja passando por essa tribulação como uma forma de Deus corrigir você. Reconhecer que Deus está cuidando de todos os caminhos, mesmo do caminho aonde a ovelha passa pelo vale da sombra e da morte, é um caminho que Deus está com ela. Deus está com você, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É um fato, queridos irmãos, que confiar no Senhor de todo o coração é não ficar se estabelecendo no próprio entendimento, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Se você fizer isso, o texto bíblico diz o quê? Ele endireitará as tuas veredas. Deus endireita o caminho. Se o seu caminho é um caminho tortuoso, se o seu caminho é um caminho de problema, se o seu caminho é um caminho de dificuldade, Deus endireitará o caminho do crente que não estabelecer a sua própria vida em si, mas sim estabelecer a vida no Senhor. O apóstolo Paulo também é outro que fala sobre esse entendimento, e ele também dá um conselho a você que está precisando ali tirar a preocupação da cabeça, entregar as preocupações ao Senhor. Veja o que Paulo declara aqui: não esteja jamais inquietos por coisa alguma. Está inquieto, irmão? Está preocupado? Não esteja você preocupado. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. As suas petições têm que ser levadas ao Senhor. Não sofra sozinho, não passe tribulação sozinho, não fique guardando para si. Compartilhe com o Senhor. Deixe conhecida diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deixe ser conhecido a Deus toda a sua súplica. Deixe que ser conhecida a Deus toda a sua angústia através da súplica, através ali da oração, através das ações de graça. Eu vi, nós tivemos no nosso acampamento um momento
como é que é o nome? Uma brincadeira que a gente fez, festa da fantasia lá. E aí cada um ia com uma fantasia, né? Retiro de carnaval da igreja e tal. E cada um ia com uma fantasia, aí tinha fantasia bíblica, né? Aí faraó, outros vieram, sei lá, um monte de coisa que cada um veio com uma fantasia diferente. Eu fui de pastor mesmo, né? É o que tem para hoje. E aí o pessoal veio com as suas fantasias. E essa referida irmã que eu falei a vocês sobre a gravidez, ela veio de Isabel. Foi Isabel, não, veio de José e Maria. E ela veio com uma fantasia de grávida. Eu fiquei olhando assim, ela veio com a fantasia de grávida, e eu fiquei olhando, falei, meu Senhor, ela veio com essa fantasia de grávida. E ela estava declarando para tudo e para todos a sua petição, a sua oração. Meu coração cortava por dentro. E quando eu vi aquela cena, eu intensifiquei minhas orações e supliquei ao Senhor que concedesse àquele irmão, àquela irmã ali a bênção de ter um filho, porque de fato era o maior sonho daquela família. Sabe, irmãos, se tornar conhecido a Deus a sua súplica. Ontem eles me ligaram dizendo que estavam grávidos. Me ligaram, falaram, pastor, queremos ligar para o senhor, se você é a primeira pessoa a saber e tudo mais e tal. Nós estamos grávidos. Sabe, irmãos, eu fiquei tão feliz com aquela resposta, com aquela mensagem que o irmão me deu, com aquelas palavras que ele me deu. Quando nós entregamos as nossas súplicas, as nossas petições ao Senhor através da oração, através da súplica, o texto bíblico diz o quê? Que nós teremos os nossos caminhos endireitados. E nós teremos ali os nossos caminhos corrigidos. Se você deseja ter a bênção, então participe a Deus a sua luta. Não sofra sozinho. É uma forma de estimular você a orar. É uma forma de estimular você a buscar mais a presença. Eu quero que você, no dia de hoje, entregue a sua preocupação e os seus cuidados, as suas inquietações, a sua ansiedade ao Senhor. Esse é um exercício que farei com vocês hoje. Que você pare um momento, mesmo depois do Gol Six, e faça uma oração de entrega. Senhor, eu tenho esta causa, eu tenho esta luta, eu tenho esse problema. O irmão Gaspar estará orando aqui. E enquanto o servo do Senhor estiver orando agora aqui junto conosco, eu quero que você pare um momento e que você ore ao Senhor junto com o irmão Gaspar, entregando na mão de Deus a sua inquietação, a sua preocupação, a sua ansiedade. Ele satisfará os desejos do teu coração, diz a palavra, e te dará plena estabilidade. Ele não deixará que você seja o quê? Abalado, diz Salmo 55, versículo 22. Deus sustenta o filho que tem um relacionamento com ele. As suas preocupações, as suas lutas são uma forma de Deus te ensinar. Então, não fique tão preocupado com a tribulação. Fique mais preocupado em não fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus está guiando a tua vida, se Deus está dentro do barco da sua vida, se você se entregou, se diariamente você está entregando sua petição a Ele, você está entregando sua vida, quem é que vai se levantar contra os eleitos do Senhor? Quem é louco, nem mesmo o inimigo tem poder para fazer isso. Então chama Jesus para dentro da tua vida. Chama Jesus para resolver aquilo que você não consegue resolver. Chama Jesus para te dar sabedoria. A palavra diz que se tem uma coisa que Deus não deixa de dar, é o quê? Sabedoria. Peça e Deus dará liberalmente sabedoria. A cada manhã, saiba de uma coisa, a misericórdia do Senhor se renova. Então, peça perdão por seu pecado, para que o pecado não seja um problema, para que Deus entre na sua vida. Há um outro sermão que eu estou preparando, escrevendo, sobre intervenção divina sobre a vida humana. Deus quer intervir sobre sua vida, mas você tem que fazer a sua parte de se entregar. Hoje é o momento em que Deus dará a você a vitória. Confie nas palavras que estou falando, porque não são palavras minhas, são palavras bíblicas, são palavras proféticas, são palavras que o Senhor só está me utilizando como instrumento para falar para ti.
Já disse uma vez, eu sou só o quê? A colher do pedreiro. Quem é que vai fazer a obra na sua vida? É o próprio Deus. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor. Então, seja você usado hoje por Deus. Clame pela presença dele, clame pela restauração que ele pode dar para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua saúde. Faça a sua parte. De fato, fazer a sua parte vai garantir com que você viva o presente. Se é coisa que está no futuro e que você não tem poder de ação, se é coisas que você teve no passado e que você não pode restaurar, então Deus pode tampar o buraco que você tem das lacunas do seu coração. Deus pode calafetar os buracos que o inimigo atirou e fez em você. Deus pode dar a você aquilo que o inimigo roubou. E lembre-se que Deus sempre dá em dobro aquilo que o inimigo rouba. Portanto, entregue seu coração, sua ansiedade, seus cuidados ao Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração, ó. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, a tua petição, e te dará plena estabilidade. Ele vai dar a você uma vida mais tranquila. Ele não deixará que você seja o quê? Abalado. Que Deus ajude você, que essa seja uma mensagem de ânimo sobre sua vida, mas de garantia que devemos entregar nossas preocupações ao Senhor. O irmão Gaspar estará orando, e enquanto ele estiver orando, inclua nesse momento a sua petição. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Aqui está, Pai, um grupo que se reúne a cada manhã, buscando o poder do alto, buscando o teu Santo Espírito. Que mensagem maravilhosa acabamos de ouvir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que tu possas abençoar ricamente o teu servo, pastor Anderson, que tão bondosamente tem trazido mensagens do alto. Derrama, Pai, teu Santo Espírito sobre cada família aqui representada. Capacita-nos com o poder do alto para falar do teu amor. Queremos te agradecer por este casal de ovelhinha dele, que foram agraciados pela tua misericórdia, e que tu possas abençoar ricamente essa gravidez, se é para a tua honra e tua glória, que possam ser bem-sucedidos, ter sabedoria, Pai, para educar o bebê para a tua honra e tua glória. Te agradecemos também pelo irmão Francisco, que orou conosco, que ele e toda a sua família possam ser abençoados. Tu sabes os planos dele, e como ele se dedica à tua mensagem, Pai. Dá-lhe sabedoria para continuar fazendo a tua obra, falando deste amor de Deus aos seus queridos, e possamos juntos, muito, muito em breve, estar contigo na Canaã celestial. Obrigado, Pai, pela esposa maravilhosa que me concedestes. Dia 20 de fevereiro, completamos 54 anos de casados. Nós te agradecemos, Pai, por essa bênção. Ontem, nosso neto chegou aqui e ele está nos convidando para ir conhecer uma jovem que ele conheceu. Ela é adventista, está trabalhando, está estudando num internato que fica a 4 horas daqui. E ele quer nos apresentar essa jovem que ele disse que tem orado por ela. Nós agradecemos a Deus por essa atitude de orar pela sua, pela sua escolha. Que teu Santo Espírito possa abençoá-lo ricamente, e que, se é para a tua honra e tua glória, que tudo possa ser feito para glorificar o teu nome. Nós queremos entregar em tuas mãos a cada pedido de oração feito aí. Queremos entregar em tuas mãos o nosso irmão Jackson, que tão bondosamente tem dirigido esse grupo aqui, enquanto Roseli está fora
no Brasil, também fazendo um trabalho missionário com sua família, Pai. Que tu possa abençoá-la ricamente nessa decisão dela, nessa entrega dela, nesse trabalho que ela está fazendo com toda a sua família. Que teu Santo Espírito possa abençoar ricamente a tua serva. Eu te peço também uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Ajuda-nos, Pai, a caminhar sempre ao teu lado. E não demora, Pai, volta logo, pois te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Não temos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, queremos entregar em tuas mãos as nossas lutas. Diversos irmãos enfrentam dificuldades, problemas, quer sejam problemas de ordem emocional, quer sejam, Senhor, problemas de ordem física. Alguns